Maestro, você dizia então que sobe no palco tendo que ser um touro, praticamente. Eu vejo muitos artistas, muitas bandas que tocam por aí, Brasil afora, e muitas delas, ao momento que elas sobem no palco, elas parecem querer se inspirar em algum artista antigo, que tem alguma influência no seu som, que os marcaram de alguma forma. Em quem você se inspira quando sobe no palco? Bem, como você falou a palavra certa primeiro sobre um touro, porque como eu detesto tourada, eu sempre torço para o touro, entende? Eu não consigo ver maltratar um animal, entende? Eu não consigo ver um touro sendo massacrado. Então, a minha inspiração, engraçado, para entrar num palco, eu fico naquela insegurança, conforme eu falei, o inseguro, até a hora de abrir a porta. Mas quando eu falo, eu acho que dos 4.000 concertos na minha vida, eu cancelei, eu acho que uns 100 concertos, no máximo, foram cancelados. Porque eu não tinha condições mesmo. Porque o público não é obrigado a saber que você tem um problema físico. O público, ele tem que receber, eu sempre digo, o artista tem que entrar em palco, para quando sair do palco, o público sair com uma lágrima nos olhos e um sorriso nos lábios. Para que isso aconteça, você tem que... O que inspira você é você falar, o meu coração vai chegar no coração daquela pessoa no público. Aquela pessoa que está na última fileira, o meu coração tem que chegar no coração dela. Aí... realmente nos meus concertos, isso é chato eu falar, mas tem muito chororó, o pessoal vendo, talvez hoje pela minha luta para conseguir manter o meu sonho. Então, a principal razão de entrar num palco é procurar transmitir emoção. E o senhor se sente inspirado por alguém toda vez que o senhor entra no palco? Tem uma história que está no livro. Quando eu tinha 8 anos, meu pai comprou um piano. Se você pergunta, antes de fazer 8 anos, se você pergunta se eu me lembro como é que eu comecei a estudar piano, eu te falo, não me lembro. Eu sei que 15 dias depois eu estava tocando o primeiro movimento da Sonata ao Luar e algumas semanas depois já tocando 23 peças de Bach. Nossa. Mas a minha mãe, ela era espírita. Eu comecei primeiro a fazer apresentações no Sede Sapiense, em escolas, em casas de mecenas, e oficialmente foi aos 13 anos, mas fiz várias apresentações. Antes de cada apresentação, minha mãe fazia uma sessão espírita. Em casa, antes de eu ir para o palco. E nessa sessão espírita baixava o espírito de Verdi, que eu soube pelo Jamil que era ateu. Bom, o importante é que funcionou, né? Baixava o espírito de Verdi, e aí minha mãe, que não falava italiano, ela era médium. Ela falava para mim, o concerto vai ser perfeito, você vai fazer um concerto onde todos os teus sonhos vão ser realizados. E eu ia para o teatro inspirado, falando, não pode dar errado, porque se tem um espírito de Verdi aqui do meu lado assistindo o concerto, eu tenho que tocar bem. Então a inspiração era meio espiritual, que acaba também no livro do Jamil, quando no final do ano passado, eu regi o ano passado inteiro, com dores incríveis, e eu tive que fazer a operação para reconstruir o meu quadril. A mesma operação que o presidente fez. E o mesmo médico e a mesma equipe. E quando acabou a operação, de noite, os médicos falaram para mim, nós conhecemos você. Você é indisciplinado, mas são 6 semanas, primeiro de fisioterapia e repouso. E quero dizer mais. Se você der um passo em falso daqui a alguns dias, quando você for para casa, na tua casa, nós vamos ouvir o grito aqui do hospital. Porque na recondição no quadril, se a prótese sai do lugar, diz que eles iriam ouvir. Eu falei, vou seguir o conselho de vocês. Mas aí, antes da operação,
o Roberto Calil, ele falou comigo, e aí eu percebi que ele era uma pessoa também com muita espiritualidade. Eu fui para a operação e falando, se Deus quiser vai dar certo. Quando os médicos me falaram isso, estava a equipe reunida, eu falei, eu vou respeitar as 6 semanas, mas como a ciência cura o corpo e a arte cura a alma, daqui 4 dias vocês façam um milagre, eu tenho que estar de pé para reger um concerto. Eles falaram, você está louco, foram embora. No dia seguinte de manhã eu telefonei e falei, eu tenho que fazer esse concerto. E eu não conseguia me mexer nem na cama. Muito bem, fizeram uma operação de guerra, na hora do concerto apagaram as luzes para não perceberem que eu não podia andar. O enfermeiro me carregou no pódio e eu regi o concerto durante 1 hora de pé. E o enfermeiro ficou na frente. Foi o mesmo enfermeiro até do presidente. Ele ficou na frente. E os médicos falaram, se você cair lá, nós estamos destruídos. E são os médicos mais famosos do Brasil. E eu realizei o concerto. Naquele momento, eu senti o espírito de Verdi quando era criança e quando eu dava concerto da minha mãe. Então foi um momento espiritualista que o Jamil descreve como ninguém e chorei mais uma vez quando eu li esse final do livro. Digamos que não é nada fácil ser seu médico.